praticamente se sagrou campeão do campeonato, mas o São Paulo caminha a passos largos agora, né? Esses confrontos diretos aí dizem muita coisa, né? Do que o São Paulo amadureceu, o que o São Paulo evoluiu, os jogadores compraram, né? Assimilaram o que o Fernando Diniz queria para a equipe, deram tempo para o Fernando Diniz, né? O respaldo que o Fernando Diniz teve. Eu acho que agora o São Paulo consegue manter. Eu acho que o resultado do final de semana contra o Corinthians é um clássico local, um clássico estadual, um clássico brasileiro que equilibra muitas coisas, mas hoje o que o São Paulo fez dá a entender que o que aconteceu no final de semana foi um acidente de percurso. O São Paulo foi irreconhecível no final de semana contra o Corinthians também fez com que o São Paulo tivesse muita dificuldade, mas hoje o São Paulo mostrou maturidade, mostrou serenidade quando não teve a bola, como o Rafa colocou, marcou, desempenhou um bom papel defensivo e conseguiu fazer os 3-0. Hashtag Troca de Passes, vocês também participam aqui do Troca de Passes. O Antônio Flávio Gordo, é assim que ele usa o Twitter dele, colocou pra gente o seguinte: mais uma vez falam que o São Paulo abriu 7 pontos de vantagem. Sim, eu falei 2 vezes. Mas omitem que o Flamengo tem 2 jogos a menos. Lamentável. Não, a gente não está omitindo. É que a gente está falando da vitória do São Paulo, que está na liderança do Campeonato Brasileiro. Sim, o Flamengo tem 2 jogos a menos, está em terceiro com 45 pontos. Certo? Importante, né? A gente sempre passar aqui e dar voz para vocês também, mas mesmo com essas 2 partidas atrasadas, pensando nessa reta final de Campeonato Brasileiro do ano, né? Nessa virada só. Tem mais 2 rodadas. Portanto, temos essa rodada que está em andamento e mais a 27ª. Ninguém alcança o São Paulo mesmo assim. Então o São Paulo vai... Então, porque o jogo... Desculpa, Rafa. Vai entrar em 2021 realmente na liderança. Pode falar, desculpa. O jogo que o Flamengo tem a menos, são 2 a menos porque a rodada começou na quarta, né? Então tem um jogo no fim de semana. O jogo que efetivamente o Flamengo tem a menos, falando sobre a rodada em que a gente está no Brasileiro, é contra o Grêmio. E ele está marcado para o dia 27 de janeiro somente. O Grêmio é ainda envolvido nas 3 competições, sendo eliminado hoje da Libertadores. Não sei qual foram os encaixes pensados em termos de calendário. A questão é que uma partida adiada vai ser disputada faltando 6 rodadas para o fim do campeonato. Eu acho um absurdo, né? E acho que deveria ter se debatido minimamente a chance de arrastar para o quanto antes esse jogo. Assim como o Vasco e Palmeiras, né? São os 2 jogos ainda por fazer. Vasco e Palmeiras da primeira rodada do campeonato, inclusive. E a gente vai ter esse jogo também com o Palmeiras nas 3 competições. Imagino que não haja brecha em termos de calendário para que se resolva a questão. Seria um jogo dia 27 de janeiro, 3 dias antes da final da Libertadores. Uma reta final, né, de temporada para o Palmeiras extremamente pesada se a equipe atingir a decisão da Libertadores. Eles já estão prontos para aparecer aqui no telão. Sejam bem-vindos, Everaldo Marques, Caio Ribeiro, para a gente conversar desse resultado importante para o São Paulo. E já vou passar a bola para você. Um elogio bacana aqui do Márcio na hashtag Troca de Passes. Ele pediu aqui: Karine, diz pro Everaldo Marques que sou fã dele. O melhor que tem assistir o Tricolor com narração de Everaldo Marques. Tá com moral que nem o São Paulo, hein? Valeu, um abraço. Como é que é o nome do nosso amigo aí, Karine? Márcio Monteiro. Valeu, Márcio. Obrigado aí pela mensagem. Um abraço, um beijo para você, Karine, pro Rafa, pro Grafite, para todo mundo que tá ligado aqui nessa edição do Troca de Passes. É uma vitória importantíssima do São Paulo, né? Porque era um jogo muito esperado. A gente até falou durante a transmissão, antes da bola rolar, Caio Ribeiro, o quanto o campeonato de pontos corridos tem essas pequenas finais, e hoje era uma dessas em que o São Paulo chegava com a moral baixa por conta da derrota para o Corinthians, sem um dos seus principais jogadores, o Luciano, e uma coisa que acabou sendo sintomática. Na transmissão da TV Globo, o Tietê, que substituiu o Luciano, acabou sendo eleito o melhor em campo. Boa noite. Boa noite. Jogou muito bem mesmo. Entrou numa função um pouquinho diferente e deu conta do recado. Para mim, o Daniel Alves foi o melhor em campo, porque é impressionante como ele joga fácil, como ele dita o ritmo, como ele clareia as jogadas. Agora, o Grafite estava comentando isso, você chamou a atenção, é exatamente o peso dessa vitória, é gigante. Do Campeonato Brasileiro. E agora o São Paulo devolveu esse placar de 3-0 no Morumbi. E aqui na nossa hashtag Troca de Passes tem gente questionando o que aconteceu com o Galo. Se o Galo jogou mal ou se foi realmente o São Paulo que deu muito mais trabalho. Como é que vocês avaliam isso? O Caio tinha levantado a bola durante a transmissão, eu estava acompanhando vocês, em relação à formação de 3 zagueiros pelo lado do Atlético Mineiro. Mas você acha que isso foi determinante para esse resultado, Caio? Porque, como vocês falaram no esquema tático do São Paulo,
o São Paulo ficou com 5 ali praticamente no meio campo, né? Então ficou muito mais ofensivo e dando mais trabalho para o Galo. Karine, eu acho que sim. Quando você não se encontra em campo, quando você começa a ser envolvido pelo adversário, a gente fala muito no futebol, quando você corre errado, você se desgasta mais, você desprende mais energia, né? Então, ficou muito claro que o São Paulo, com as triangulações e as suas movimentações, chegava com muito mais facilidade no gol do Everson do que o Galo no gol do Thiago Volpi. Mas eu fiz esse comentário e me chamou a atenção. Hoje era uma decisão. Hoje era o tipo do jogo que o Galo tinha que encostar no São Paulo, diminuir a diferença, e para isso tem o aspecto tático, tem o aspecto técnico, mas tem a entrega. A vontade. Você tem que comer grama, você tem que rachar, você tem que diminuir espaço. E eu achei o Galo um pouco abaixo na temperatura do jogo. Foi um time mais lento, um time um pouquinho mais previsível. E isso eu estranhei, porque não é essa característica dos times dirigidos pelo São Paulo. Tem uma curiosidade em relação ao jogo que você mencionou, Karine, dos 3-0 do primeiro turno, porque o São Paulo é uma equipe totalmente diferente daquela. Se você pega a escalação aqui, só Thiago Volpi, Tietê e Gabriel Sara estavam naquele jogo da 7ª rodada e entraram em campo hoje. O Luciano também estaria, se estivesse à disposição, mas o Tietê, por exemplo, não estaria. Se tivesse o Luciano, não estaria o Tietê. Mas olha só, aquele time que perdeu para o Galo de 3-0 tinha Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Liziero na zaga. O Reinaldo e o Daniel Alves não estavam disponíveis naquele jogo. Então foi Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Liziero. Todos diferentes. E do meio para frente, a gente tinha Tietê, Gabriel Sara, ok, mas depois Hernanes, Paulinho Boia, Pablo e Luciano. 8 mudanças em relação ao jogo do primeiro turno. Agora, só projetando a continuidade do campeonato, eu acho que o Galo, o Atlético Mineiro, tem que fazer o que o São Paulo fez. Não adianta você ficar remoendo a derrota, ficar mastigando até o próximo jogo. Você tem que lavar a roupa suja ali no vestiário, acertar o que tem para ser corrigido e já pensar na próxima. Tem muito campeonato pela frente, o Atlético ainda está na briga. A Libertadores eu acho que é uma realidade, mas ainda pode sonhar com o título, mas tem que passar uma borracha, porque hoje deixou um pouco a desejar. A próxima do Galo, Karine, é no sábado, porque essa rodada vai até o final de semana, né? Então a próxima do Campeonato Brasileiro, a próxima rodada é só no outro final de semana, em que o Galo recebe o Coritiba que não atravessa um bom momento, se eu não me engano já está com 5 treinadores diferentes na temporada, né? E o São Paulo, antes de visitar o Fluminense, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando não vai ter o Tietê que tomou o 3º cartão amarelo, tem na quarta-feira que vem um jogo gigante contra o Grêmio pela ida das semifinais da Copa do Brasil. Já que você citou o Fluminense, vou aproveitar também para registrar aqui o resultado 2-1 para o Atlético Goianiense. Daqui a pouquinho a gente vai falar também desse resultado aqui no Troca de Passes. Por enquanto a gente continua falando da vitória do São Paulo. Grafa, Rafa, começar pelo Grafa aqui. O que você acha que aconteceu com esse Atlético Mineiro? Porque a gente estava conversando sobre essas mudanças, sobre o comentário do Caio. Queria escutar você e também depois o Rafa. Eu creio que dar boa noite ao EV e ao Caio, né? Sabia que o Caio não ia perder a oportunidade de fazer a deixa do Toró ali. Mas... A quinta série que habita a gente saúda a quinta série que habita você. O Grafite me conhece, ele sabe. Ele só perde pro Thiago Maranhão só, mas os dois estão lá em cima. Mas voltando no jogo, acho que o São Paulo se equivocou nessa formação com 3 zagueiros, né? Porque o fato do Tietê jogar de atacante, mas o Tietê não exerce a função de atacante, ele volta para fazer o meio-campo, né? E essa superioridade do São Paulo no meio-campo fez diferença, né? E aquilo que o Caio falou também, né? Quando o time corre errado, quando você tá com aquela falta de... Estava sem fome para ganhar o jogo, né? O São Paulo entrou mais ligado, querendo vencer, querendo conquistar os 3 pontos. O Galo parece que sente a falta do Natan ainda, que voltou agora, que jogou o segundo tempo, que voltou de lesão também. O São Paulo tem alguns problemas.